Salve, salve os serguianos da terra! Bom, nosso conteúdo hoje é dos mais sensíveis, dos mais difíceis para todos nós. Mas vamos lá, a gente vai em frente, né? Vejam bem, me ocorreu que, de repente, tem uma forma muito mais fácil de explicar o serguianismo do que essa forma que venho aplicando tradicionalmente, né? Mas os serguianos são assim, eles são repletos de sabedorias, eles têm um ineditismo e são inusitados na criação de soluções políticas, né? Na solução de resoluções de grandes conflitos, de grandes problemas. São especializados já, eles são dedicados a isso, né? A especialidade deles nisso decorre da sua dedicação. É uma dedicação, acima de tudo, honesta. Agora, essa honestidade, ela não surgiu como valor solto no ar, advindo de uma suposta tradição de estímulos animais. Bom, ela surgiu de um trabalho de ordem técnica, muito cauteloso e criterioso. Aí você fala, onde é que estão as mulheres nesse cenário aí? A gente percebe que os homens, eu fico pensando, eu fico me perguntando, na hora que os senhores, por exemplo, na hora que aqueles senhores lá, né, o grande ministro, doutor Roberto Barroso, né, todo respeito ao senhor presidente, né, ao excelentíssimo presidente, né, todo respeito a ele, todo respeito ao nosso grande ministro Luiz Fux, quando a gente estava lá naquele curso de Direito, lá atrás do passado, aprendendo, conhecendo, né? O curso acadêmico, eu acho que nada mais é do que um modo de fazer com que o indivíduo pensante, né? Aquele que vai lidar com uma questão tão importante que é as ciências humanas, a faculdade é uma espécie de chancela do conhecimento desse passado, né? Do conhecimento mínimo que se pretende adquirir naquele momento. O problema é se o sujeito passa por aquilo ali e não consegue alcançar nem esse mínimo aí, né? Aí é que se tornam complicadas as coisas. Que aí você, por exemplo, vai cair numa fala, parece que de um repórter aí, tá certo? O grande Alexandre Garcia, né? E esse Alexandre Garcia fala uma série de coisas que, não sei, parecem não acrescentar muita coisa. Com todo respeito, Alexandre. Se o Alexandre não sabe ainda, os serguianos riem de desespero, viu? Mas vejam bem, nós vamos tentar comentar o RU do presidente. O presidente fez o RU, né? Ele faz o RU sempre, né? Sempre ele faz o RU no final dos comícios dele. O que excita essas pessoas, sem dúvida nenhuma, o próprio Lula, né? Grande Lula, essas excitações que ele tem com o povo, esses sexos que eles praticam ali com o povo, né? No momento da sua jornada pelo país, aquilo é que inflama a alma deles. Agora,
Meu Deus do céu. Nós temos que começar a pensar nisso daí. Parece que está havendo uma inflamação aí de egos aí entre esses dois personagens aí. Agora, até então era com a questão de presidente. Agora já entrou um ministro do judiciário. Quer dizer, como é, meu amigo, que a gente vai falar, amigo Garcia, Alexandre Garcia, de pesos e contrapesos, né, de respeito. Aliás, não foi ele quem disse, não. Isso foi o Greco, né? O Greco, Rogério Greco. Ele falou sobre a questão dessa função, né? Ele deveria ter honradamente mencionado o nome de Montesquieu. De Montesquieu, se não estiver me confundindo, Montesquieu é o francês, né? É Montaigne, não é? Montesquieu ou Montaigne, me perdoe. Estou confundindo aqui. Mas, enfim, a tripartição dos poderes, né? Essa tripartição dos poderes aí deveria ter sido mencionado aí o autor, né? Agora eu não me recordo se foi Montaigne ou Montaigne, tripartição dos poderes, o espírito das leis, me fugiu o nome dele. Mas tudo bem, não tem problema nenhum não, tá? O que eu quero dizer para vocês é o povo. Vamos tentar falar hoje um pouquinho para o povo, né? Porque a única coisa que não vai se comentar aqui definitivamente hoje vai ser sobre o 7 de setembro, que será amanhã, né? Nós estamos na véspera do 7 de setembro. Então, quer dizer, bom, a gente pode contar, inclusive, de uma fábula que existe aí, a fábula dos atores, né? Nós vamos falar para o povo, e o que nós viemos contar aqui hoje para o povo é a história da fábula dos atores. O povo tem que entender, tem que conhecer uma fábula aí que está, uma fábula antiga, mas o povo não conhece, porque o povo não está estudando. O povo não está recebendo uma chancela de um conjunto, de uma entidade intelectual que tem a incumbência de repassar, de transferir o conhecimento, né? Eu acho que é obrigação da faculdade. Isso aí ela não é uma situação de meio, não. Isso aí tem que ser causa. Ela devia receber pelo benefício dela. O cidadão deveria pagar a faculdade depois que ele se formasse e fizesse um grande bem para a sociedade. Do contrário, ele não pode pagar, não. Ele vai pagar por um serviço que não foi bem prestado, bem executado. Agora, é óbvio que nós precisamos, nesse momento no Brasil, se um serguiano se atrevesse a dizer que seria mais adequado nesse momento, se ele se atrevesse a isso, porque eles não fariam isso, em hipótese alguma, mas seria o seguinte, ele diria, olha, é hora de instalar o que vocês chamam aí de constituinte. Instalem aquele mecanismo que vocês usaram aí há quantos anos atrás? Você já vem fazendo isso já ao longo desses momentos, quando a gente... É muito fácil de identificar um momento de tensão como esse. Nós já vivemos momentos semelhantes a esse no passado. Isso é muito simples de aferir. Então é hora, talvez, se eles pudessem nos diriam que é hora de antecipar isso daí e propor uma constituinte onde, se o povo nitidamente hoje está dividido entre amores e ódios, amores e horrores pelo grande Lula e pelo grande Bolsonaro, por que os dois não fazem então uma constituinte onde está legitimamente o poder de representação deles seria maior? Eles é quem iriam encabeçar juntos, ele ia fazer um governo de 2 presidentes. Isso é comum, isso já foi aplicado em outros momentos da história, porque as pessoas não viram isso das fábulas dos atores que nós vamos contar, que vocês às vezes se impressionam e se espantam com isso, como se fosse alguma coisa que estivesse fora do script das fábulas que vocês adotaram, né? É hora de conhecer novas fábulas, né? O serguiano é só mais uma fábula, mas é preciso conhecer essa fábula e respeitá-la profundamente. Agora vejam bem,
essa fábula dos atores, ela propõe que isso aconteceu em outra história, né, em outros, não aqui no planeta Terra, mas é uma fábula lá que os serguianos nos contam, né, na sua história, onde você tinha eles encontraram um planeta estranho e difícil de acreditar, onde incrivelmente os seres adotaram um governo onde 10% da população era contratado, era um conjunto de atores contratados por 3 ou 4 famílias que se mantinham no poder há muitos anos. E esses longos anos permitiram que fosse moldado um plano, mas um plano da natureza. Não foram os homens que fizeram aquilo. Nenhum deles entende como aquilo aconteceu. Mas eles perceberam que havia um plano da natureza por detrás disso, porque reiteradamente a sociedade foi construída daquele jeito. Eles perceberam num plano perfeito de domínio do mundo, um domínio total do mundo, né? E aí eles perceberam que esse controle, apesar de ser muito poderoso, deveria ser controlado, deveria ser dividido, porque, do contrário, a manutenção dele também era muito custosa. Bom, eu não gosto de me alongar nas histórias serguianas. Me desculpe. Porque fica parecendo que fica muito pesado em primeiro lugar, né? As pessoas às vezes em algum momento do discurso se descuidam e acham que eu estou falando de nós. Estou falando de nós, né? Não, isso aqui é sobre os serguianos. Isso aqui de nós. A gente hoje prometeu que não vai falar, inclusive, sobre o 7 de setembro amanhã. O 7 de setembro. Mas a fábula dos atores é isso daí. Então você tem esse povo, essa 10% que vivia aí eram atores. Eles faziam papéis simulando instituições e governos e setores privados, os dominantes privados. O mundo todo, a parte institucional do mundo, as regras do mundo eram formadas a partir de um conjunto pequeno de atores, 10%. 10% da humanidade todinha. E isso era assim, passados milênios e milênios e milênios, onde ninguém sequer desconfiava, aqueles que não eram atores, né? Porque esses atores, era curiosa a forma de recrutagem desses atores. Eles tinham um sistema sofisticado de recrutagem, mas eles perceberam que ninguém desenvolveu aquilo. Aquilo surgiu naturalmente. Ninguém desenvolveu aquilo, ninguém era culpado. Ninguém é culpado. Olha que metáfora assustadora que eles lançam sobre nós, com essas fábulas deles. Ninguém era culpado. Então, quer dizer, ninguém tem culpa. Ninguém tem culpa. Isso é coisa da natureza. Agora, vocês vejam bem. Olha que desespero. Estão falando aí do poder moderador, tentando encontrar o Alexandre Garcia. Tem uma turma aí que está tentando invocar forças superiores para lhes responder se, afinal de contas, o poder moderador é o poder da ratio, da última ratio res, do rei, né? Que seriam as armas, ou ainda o Supremo Tribunal Federal, que se diz lá o Supremo Defensor, né? O grande defensor, e, portanto, o poder moderador, né? O poder moderador sendo um poder que vai dizer sobre outros, né? Qual é o nível do seu descomedimento. Ele não é só apenas moderador, ele é supremo por excelência, né? O problema é que são os problemas de conciliação, né? São problemas antigos que a gente tem de conciliação, e coisa que fica muito evidente lá para os serbianos, né? Agora, vocês vejam bem,
eu estava comentando ainda há pouco aí com um grande amigo, que é o seguinte, um grande amigo serbiano, tá certo? Que é o seguinte, esse voto aí, voto auditável, por que não permitiram o voto auditável? Né? Se era mais uma vaidade do requerente, tudo bem que lhe satisfizessem essa última vaidade dele. Os 2 anos são muito pouco. Bom, isso aqui eu estou falando como seria o Sorigo quem diria isso, né? Seriam diagnósticos aí rebuscados do Sorigo, né? O serguiano seria mais cauteloso ainda. Mas o que a gente quer dizer é o seguinte, eu não vou falar aqui como... Eu vou tentar simplesmente fazer o comentário aqui do que seriam, né, as opiniões, né? O que é que nós supomos que os serguianos diriam para nós diante de uma situação dessa, quer dizer, então nós estamos supondo, né? A gente não tem certeza. Agora, é claro, com base em tudo que a gente viu sobre eles, parece muito plausível essa reação, né? Por exemplo, eu concordo com o Alexandre quando ele diz, com o Garcia, quando ele diz o seguinte, olha, se o ministro já disse que não vai ter reunião, ele se sentiu ali como um grandão, porque ele falou, ó, não é que eu não vá na reunião, eu não posso falar pelos outros, mas é diferente você dizer, não, acabou, não vai ter reunião para ninguém mais, eu terminei com tudo. Então, é diferente. Isso foi muito bom, Garcia. Agora, é o que nós temos dito. Vejam bem. Prestem bem atenção para esse recado aí, tá? Recado para o povo. Esse recado é para o povo. É o povo quem recebe recados. As outras instituições não podem, né? O general Heleno falou que não pode dar recado. Quem foi? Não, foi o Garcia mesmo. Falou que não dá recado. Dá recado. Recado dele é forma linguística, é metafórica de dizer. Não precisa de fazer interpretação literal aí disso, não. São mensagens. Mensagens são mensagens. Mensagens são mensagens. Mensagens são mensagens. Agora, vocês vejam bem. O que nós estamos tentando mostrar o tempo todo para essa turma aí respeitosa, eu tenho assistido muito, tenho procurado ver o que tem acontecido aí por último no nosso cenário político. E os personagens que a gente vê falando, aqueles que tomaram a voz, mais recentemente, os ministros, aí, o Barroso, o Fux, quem são os protagonistas aí do momento, desse prévio 7 de setembro. De certa forma, a responsabilidade sempre será de todos nós. Ninguém tem culpa de nada. Ninguém tem culpa de nada, né? Mas vamos adiante. O que acontece? Então a gente tem visto uma porção de personagens aí, sabe? Esses pessoais aí que são os blogueiros, que eles falam que não pode ser blogueiro, porque blog é outra coisa, tem conteúdo escrito. Mas enfim, o pessoal da Jovem Pan tem acompanhado aí, né, uma porrada de programa que esses caras têm aí, né? E aí aquele slogan lá, aquela coisa que a rádio que virou TV, né, alguma coisa assim. Quer dizer, os caras, olha pra você ver, começou aí e diz que é Jovem Pan por quê? Porque o PAN aí são dos jovens, ou ao contrário. Aí tem aqueles programas lá, aquelas palhaçadas que todo mundo conhece esse pessoal, mas é por isso aí. É outra turma que conhece a parte política, né? Que o jovem no nosso país, não sei se está politizado não, acho que não, né? Então, quer dizer, e depois, enfim,
produzem uma série de coisas, eu acho interessante. Tem uns caras aí, uns repórteres aí que se postam bem, mas o que a gente não entende dessa turma é que tinha que ensinar para esses jovens aí, né? É isso que eu vou tentar fazer, mostrar um pouquinho para os jovens aí, para vocês perceberem uma coisa. É preciso encontrar mais autenticidade no mundo. Vocês estão começando aí agora, não cometam os mesmos erros aí dos seus colegas, não. Vocês têm que se posicionar politicamente. Eu acho que ninguém está sabendo se posicionar politicamente mais. Nós estamos falando disso, nós falamos com o grande Lindomar Gomes aí, o nosso serguiano aí de primeira geração, né? E o serguiano não sabe, esse que se diz serguiano, não sabe, ele se dizia, ele era um pretendente a serguiano, tá? Então ele ainda não se tornou um serguiano, está longe de se tornar, porque ele disse o seguinte, mas ele está longe, mas mais perto do que muita gente. Vejam bem, ele disse o seguinte, olha, Rodrigo, eu não sei, cara, eu não sei, ele falou isso pra mim. Quer dizer, primeiro que tem aquela coisa de ser um pouco proibido, né? Parecer que é proibido, por lei, ser indeciso, né? Não ter uma postura política. Agora, para além disso daí, o que a gente percebe? Mesmo que isso não seja proibido, e realmente não é, é claro que isso não é proibido, nem moralmente sequer, né? Isso não é mais proibido, o fato é que denota, por outro lado, uma certa surpresa, no sentido de que uma pessoa, às vezes, que já tem uma formação acadêmica, uma pessoa que é um profissional, que atua na realidade, no cotidiano, ajuda a tecer o tecido do social todos os dias, né? Que tem certa voz, é respeitado, tem autonomia, ele tem um distintivo, né? Traz consigo um distintivo social, né? Que com os poderes da advocacia, que são conferidos aos advogados, né? Certas prerrogativas que outras pessoas não têm. Isso é natural, do seu exercício, isso existe para o exercício do direito, da profissão dele. Agora, meu Deus do céu, só um segundo. Infelizmente, eu também, cegos, teria que procurar outra coisa para fazer, porque também sou advogado, tenho formação de advogado, atuo como advogado. Quer dizer, em cegos isso aí não é muito importante, não. Não existe muito advogado lá, não tem muito. O número de advogados lá é bem menor, porque as pessoas lá são elas mesmas quem exercem os seus próprios direitos, elas não delegam, elas não reportam, elas não otorgam esses direitos, né? Ou buscam que outras pessoas os representem, né? Eles mesmos fazem isso, né, consigo mesmo. Mas é que a demanda jurídica ela é muito menor. Bom, isso é outra situação. Essa é só uma brincadeira, né? Um parênteses aí, uma brincadeira às vezes sem graça, mas enfim. O que acontece? A paz do silêncio, né? A paz do silêncio. Essa coisa de ficar medindo aí também, de vida pela liberdade, eu acho isso aí muito antigo também. Isso é muito antigo, é música antiga, meu Deus do céu. Já nós temos ouvido, escutado essas canções aí há milênios de anos. Uma ameaça de cá, outra ameaça de lá, um diz que o valor da vida é maior do que da liberdade, a liberdade é maior do que o valor da vida, né? Dizendo que não faz sentido viver sem a liberdade, é melhor não viver. Quer dizer, e o outro, do lado de cá, também parece que está defendendo uma religião muito grande, que não pode permitir que sejam... Quer dizer, também deu a vida em nome da nação. Será que a vida ele também jurou pela nação? Eu não me recordo do discurso de condecoração máxima desses atores aí. Mas eu acho que não, né? E a Constituição, será que ela nos obriga
ao povo defender a sua pátria com a sua própria vida? Será? Será que você que está esperando uma certa data aí, está quase chegando, está anunciando um prenúncio estelar, você veja bem, será que você tem essa obrigação de defender a pátria com a própria vida? Não sei. É melhor pesquisar isso aí antes de sair de casa. Para você ver se você está agindo de forma racional. Agora, está claro diante de tudo isso daí que foi dito até agora. Nós estamos com 26 em ponto, cravamos agora 26. Nós vamos até o 40, 45 estourando, tá bom? Olha, vejam bem, tudo isso aí que está sendo dito, essa síntese, essa abertura que eu fiz, foi para dizer o seguinte: tem que haver uma conciliação para além desses dois. Para além desses dois que estão aí, esses dois partidos, esses dois sistemas, essas duas doutrinas, essas duas forças, essas duas protagonistas, esses dois presidentes, esses dois membros aí enfim. É a conciliação do coletivo e do individual. É o momento onde você encontra uma síntese que vem de uma tese e de uma antitese, que é sofisticada, mas é preciso ser reconhecida. Há uma grande oportunidade, uma oportunidade de crescimento incrível que se abre à frente de todos nós. Não é só deles, dos protagonistas, de todos nós. De todos nós. Você que está aí agora em casa, que de repente conseguir assistir esse vídeo, que vai ser publicado ainda hoje, né? Mas se você conseguir assistir o vídeo antes do 7 de setembro, seria até mais interessante. Mas se não for possível também, você vai ouvir esse canto em outra oportunidade. Esse canto é um canto novo, porque ele justamente faz a comunhão dessas duas forças, ele concilia, ele faz o reencontro, a reunião de duas grandes forças vitais da existência, né, e da vida. O ímpeto, né, a força física, a força manifestada no físico, em outros, a tenacidade, né, a agudeza, a força, né, a capacidade, o potencial, isso de um lado, né, e de outro a sabedoria, a tranquilidade, a calma, a paciência, a condescendência, a sabedoria, a humildade, a honestidade, a sabedoria, sem nenhum desses outros adjetivos, mas a sabedoria, seja o que for a sabedoria, mas a sabedoria. Simplesmente, pura e simplesmente. E a força pura e simplesmente também, sem os seus controladores. A força pura e a sabedoria pura. Essas coisas foram separadas há poucos tempos na história do universo, do nosso sistema. E agora elas estão se reunindo novamente. Está havendo um reencontro cósmico dessas forças. Isso aí é um prenúncio dos serguianos, mas, portanto, os critérios dos quais eles se valem para fazer certos anúncios, para posicionarem de certas maneiras perante os seres humanos, é dessa forma, né, respeitosa, né, em primeiro lugar, e explicativa, né, explicativa da sua razão de ser, da sua origem. Quer dizer, os seus critérios não são aqueles
políticos e sociológicos, enfim, aqueles que são nós que discutimos. Os critérios deles são outros. São fisiológicos, da fisiologia dos planetas, lá, dos astros, um conhecimento que a gente não tem ainda. Agora, isso aí é parte da fábula. O que há de importante no texto não são essas fábulas aí. São os critérios que eles nos apresentam a partir dessas fábulas. Estes sim, eles devem ser visualizados aqui, porque eles têm critérios que nós referendamos. Né? Ele tem coerência, ele tem coesão, ele tem autenticidade, ele tem concatenação, ele tem organização, ele tem critérios, ele tem princípios, ele tem objetivos, ele é claro, ele é óbvio, ele é direto, preciso. Então, é preciso dar uma olhadinha. Dar uma olhadinha antes de sair de casa, aquela olhadinha que a gente tem que olhar para não fazer bobagem. Né? Pesquisem aí vocês, ó. Vai dar tempo de pesquisar. Não saiam de casa desprevenidos. Olha que perigo, que tristeza que é retratada lá na fábula dos atores, naquele planetinho esquisito que a gente tinha falado no começo do vídeo. Lá tinha isso. Os caras faziam isso daí, ó. Deixavam as pessoas assim. A pessoa, num dia ela toma uma facada, no outro dia ela tá gritando "Yuhu". É isso. É estranho. Quer dizer, a vida é algo fugaz realmente. Né? Outro dia me falou um grande empresário aí da região, de uma das regiões, municípios da região metropolitana. Ele disse o seguinte, morrer, todo mundo vai morrer mesmo. Bom, é claro que vai, mas a vida tem que ser boa para todos, né? Enquanto a gente está vivo. E aí fica engraçado, porque se você veja bem, você pega um jornal hoje, você vai assistir um desses caras que estão aí, desses comentadores que estão aí, né? Inclusive o jornalista, ele começa, ele só fofoca, né? Com todo respeito. Ele só transmite deixa eu retificar, ele só transmite a reportagem. Com o tempo, ele vai se enjoando tanto, ele envelhece tanto naquilo ali, que ele já começa a falar, agora eu já vi tanta coisa, eu vou falar o que eu penso. Aí tem uma outra repórter menor que está começando, que ainda não sabe nada, ela só está repetindo as coisas, e aí ela dá um gancho, faz um ensejo, a escada, né? Como se fosse numa cena de comédia, onde você tem uma escada que faz aí pergunta para ele, mas e aí, o que você acha disso daí? Aí o cara vai lá e vem e arrebenta mesmo, né? Ele bota para quebrar o que ele pensa. Depois de tantos anos só dizendo que os outros, só reportando, né? Só reportando as coisas. Quer dizer, é uma profissão também que está em Sergipe, não existe, simplesmente não haveria necessidade dessa classe lá. Mas tudo bem, vamos adiante. Mas aí você tem o sujeito que recebe uma facada e depois faz um comício lá excitante, o cara assim, quase você vê que ele sorri de uma forma tão linda. É muito lindo ver o sorriso desses caras nesse momento. É o que eu falo. Meu Deus do céu, esses caras aí, meu Deus do céu, né? Na linguagem aqui dos terráqueos, né, de nós terráqueos, nós humanos, cristãos aí do Ocidente, né? Não seria, todo mundo entenderia se eu dissesse que Deus abençoe esses dois homens aí, né? E agora, mais esses dois aí que se intrometeram aí, né? Esses dois aí do Poder Judiciário, né? Esses quatro aí, então, que sejam... Por que esses quatro não formam um quadrivium aí? Seria uma dica dos sergueiros, ó, formem aí vocês um quadrivium. Com um quadrivium, com uma escala onde você tem os dois presidentes como os grandes diretores, os grandes dirigentes, e você tem esses outros dois aí como moderadores. Deixem eles ser os moderadores, eles queriam tanto ser os moderadores, deixa eles brincarem disso daí, ué. O que acontece? Então, se você deixa eles brincarem disso daí, o que vai acontecer?
vocês dois organizam as coisas aí, ó, vamos falar, vai ser assim, assim, assado aqui no país agora, daqui para frente. Porque, vejam bem, todo mundo concorda que a gente quer a democracia. A direita e a esquerda falam que querem a democracia. Isso aí é a bandeira das duas. As duas estão carregando lado a lado essa bandeira. Todo mundo sabe disso. A bandeira ela é permanentemente estiada. Eles quase que andam com ela como se fosse uma tocha. A democracia, todo mundo está a favor da democracia. E aí depois você tem o povão, nós que somos o povão, nós estamos aí falando, né? Olha, nós queremos o povão fala o seguinte, olha só que engraçado, deixa eu ver onde eu anotei isso aqui, olha só que desesperador, né? Vejam bem. Precisaria, porque eu queria pegar ele na íntegra aqui. Eu elaborei bem direitinho. Ah, por exemplo, né, a democracia que nós falamos, tá? Aí depois vem para você ver, o mundo, né? O mundo é ou tem sido, né? O mundo é ou tem sido dominado pela direita ou pela esquerda? Ninguém sabe responder isso. Ninguém sabe responder isso. Ninguém sabe responder isso. Agora, a informação. Todo mundo diz que a informação também. A informação também é um consenso. Mas se o Lula agora está querendo a regulação, ele nem está no governo. Mas o Bolsonaro também fala que não gosta da informação. Todo mundo mete o pau nela. Uai, então tem que ver se essa informação aí tá brigando com vocês dois também. E vocês não é hora mais motivo vocês unir forças, não. Porque vocês têm um inimigo comum, né? Um inimigo comum. Agora, a democracia. A democracia é um amigo comum. É um amigo comum. Então vocês têm inimigos e amigos comuns até agora. E o povão, no final das contas, diz que no seu país não existe direita. Ah, mas o outro que está do seu vizinho, diz que também não existe esquerda no seu país. Então, afinal de contas, existe o quê? O que existe, afinal? É o que a fábula dos atores conta lá em Sérgios. É uma passagem do texto. Quem lê os sergianos aí vão poder Sérgios, na verdade, 2 pontos, o grande seminário, é o texto que baseia a doutrina, né? Para quem não conhece ainda, a gente já vem expondo a doutrina há muitos anos já, né? Mas dessa forma midiática e mais abrangente, né? O sergianismo já tem um corpo consolidado, ele já é um sucesso hoje, mas a grande intenção do sergianismo enquanto doutrina é permanecer discreta, né? Mas, né, ser atendida, né, nas suas maiores reivindicações, né? Porque se ela for discreta, é tanto melhor. Ela não precisa de se tornar os seres humanos não precisam de se tornar sergianos, não. Tem gente que acha que esse é o papel dos sergianos. Não é, não. Vejam bem, o que acontece é que são os passados, né, ensinamentos desses povos, muito mais antigos do que nós, né? E eles nos contam fábulas extraordinárias, como essas fábulas, essa fábula dos atores, né? Então, essa fábula dos atores revela tudo, né? Como que era causada essa intriga, né? Essa intriga desses atores que na verdade dominavam, né? E eles dominavam porque você via essa coisa esdrúxula, né? Porque você tinha 2 partidos brigando, mas depois veio a imprensa. Depois esses dois perceberam que a imprensa estava manipulando os dois. Mas aí depois eles são chamados no departamento lá e falam, não, olha, isso aí estava no roteiro.
Isso tudo é parte do roteiro. A encenação deve continuar. Isso para eles é normal. Eles já sabem que aquilo é uma questão de roteiro e roteirística, né? Quer dizer, aquilo para eles é habitual, né? É um hábito para eles. Porque eles são parte desses 10%, eles são os 10% que estão trabalhando para 3 ou 4 famílias que dominam, portanto, esse imenso planeta, né? Que lá era um planeta grande, talvez menos povoado que o nosso planeta hoje, e de uma outra constelação, evidentemente. Mas o que acontece? Então, 40-40 agora cravados. Nós estamos finalizando aí pro primeiro corte, tá certo? O povo, então, a grande pergunta é essa que fiz no início do bloco, né? O povo está na mão? Parece que está na mão. O povo parece que está na mão. Não adianta achar que a imprensa vai lhes ajudar, né? Esses atores que parecem tão bondosos com a gente, né? Tão simpáticos para nós aí todos os dias, abrindo seus sorrisos para nós, fazendo quadros onde há juras de amores, né? Entre os repórteres e os participantes, né? A pessoas chorando, pessoas pessoas que inclusive, né, no final do dia ouvem, escutam uma reportagem e acham que que essa reportagem está vindo diretamente dos atores, que a novela talvez não tivesse acabado e o jornal, na verdade, era uma mera continuação da novela. Mas aí o que aconteceu foi o seguinte: ninguém sabe dizer, a verdade é que de fato ninguém sabe dizer se o mundo é de direita ou de esquerda. Isso é um critério excelentíssimo para você apurar, né, quase que fisiológico, para você apurar que há um problema aí, uma crise no mundo, né? E se ninguém sabe disso, é o que eu penso, infelizmente é o que a gente vê numa perspectiva global e na relação dos fatos do dia a dia, né? Conforme o país vai passando pela circunstância que passa, a gente deveria ver mais jornalistas aí posicionando-se de forma mais inteligente, mais criativa, mais original, né? Mas não, eles continuam ouvindo tocando as mesmas canções, reproduzindo as mesmas canções. Quer dizer, quando você se dá conta de que há essa incerteza, uma pessoa não tem certeza, um advogado não tem certeza se o mundo é um mundo melhor de individual ou um mundo melhor coletivo. Se ele não sabe dizer isso, ele não pensou ainda na questão ainda importante que é mais urgente para nós. Quer dizer, se ele não fez isso, eu devo supor que muita gente também não fez ainda. Se muita gente não fez, então é sinal de que precisa ser feito algo. Porque a gente consegue imaginar que se não houve essa manifestação da vontade, não adianta, afinal de contas, uma repórter, por exemplo, uma jornalista aí da Jovem Pan, ou não me perdoe se não for da Jovem Pan, depois eu prometo que procuro para saber quem é e falo e acrescento. Mas ela disse que ela criticou de todas as formas a esquerda. Mas ela falou um absurdo. Meu Deus. Ela falou muitos absurdos. Mas tudo bem, a gente reza também por todas as almas, né? O que acontece? Essa é a conciliação que a gente tem que esperar, né? Porque essa direita e esquerda, elas têm que se conciliarem, né? Porque e uma oportunidade tremenda agora à frente, né?
com essa possibilidade aí da instauração de uma constituinte, né, feita de modo muito sofisticado e original, né, procurando legitimar o interesse do povo, né, porque foi isso, ela disse o seguinte, ela está falando liberdade para a pessoa no contexto da imprensa. Olha para você ver que situação complexa, se você não trabalha com princípios simples, objetivos. Ela diz o seguinte, ela está a favor da imprensa, e ela está dizendo da informação, né, do direito de expressão, ela está preocupada com o direito dela de falar. Agora, ela diz, e olha como ela falou, expôs isso, olha, ora, se vivemos num estado de coisas onde não se pode nem exercer o direito de fala, então, quer dizer, ela quis dizer que não tem mais razão de ser na vida, né? Agora, o impedimento desse direito pode se dar de várias formas, inclusive numa situação onde você permite que a situação de desnível intelectual da sociedade seja tamanho que uma pessoa que está dizendo que quer uma coisa, na verdade, não sabe o que ela está falando ali. E o povo não tem medo de dizer que está acontecendo isso com ele. Meu amigo disse isso, um grande serguiano. Vai ser no futuro, é uma alma serguiana. Está dentro dele o potencial, falta agora desenvolver. Foi corajoso, ele assumiu. Isso aí é coisa de gente grandiosa. Está faltando essa grandiosidade aí a esses 4 homens aí, esse quarteto fantástico que está aí. Agora, o que acontece? Quem vai tomar a iniciativa? Não importa, vai ser um de vocês aí, né? Vai ser um de vocês. Agora, então tá, deu aí 46, eu vou fechar com isso daí e lanço, e depois, faço a segunda chamada, tá certo? Hoje provavelmente virão nos encontrar, a confederação irá fazer um encontro hoje, muito provavelmente, mas a gente não tem certeza disso, né? Quem está acompanhando aí sabe como é que tem sido os encontros cósmicos, percebeu que é muito instável a comunicação. Afinal de contas, a intervenção, né? Essa intervenção que a gente fala o tempo todo aí, essa preocupação, né, de um terceiro intervir em nossa vida, é uma preocupação porque ela é parcial, né? A partir do momento em que todos intervêm na sua própria vida, quando eles têm a capacidade, portanto, de se manifestar autonomamente e conscientemente, né, sobre critérios e padrões que são consensuais e unânimes e utilizados igualmente por todos, aí sim a humanidade, a sociedade, o ser humano falará só uma língua. Isso aí não é profecia do inferno, não é nada disso, né? Pelo amor de Deus. Mas no momento em que haver um consenso, falar uma língua significa coisa para o bem, não é profecia do mal, é pelo contrário, quando houver consenso, falar para todos uma língua significa um consenso, um entendimento tão lindo, tão primordial, do ponto de vista da razão, que permite os seres evoluírem, viverem plenamente em conjunto, né? Agora, isso aí são fábulas serguianas. Não, infelizmente eu não posso atestar que isso vai acontecer aqui na Terra. Me perdoe aí se eu os levei ao céu e trouxe ao inferno muito rapidamente. Porém, a verdade tem que ser dita, né? Agora, não por amor à verdade, né, como está ficando claro, né? Não por beleza, por amor, não, nada disso. Pelo bom senso que é construído, né? O bom senso que é construído a partir da simplicidade da razão, né? É preciso agora haver, então, a conciliação desses 4 homens, porque eles têm em comum a democracia,
Eles querem é isso mesmo, todos nós queremos é isso mesmo, o povo quer isso mesmo, todo mundo quer isso mesmo, mas a democracia de verdade, é essa que todo mundo está sonhando com ela, é essa que todo mundo está sonhando. Ou a democracia se tornou rígida demais, que agora ela está sendo a nossa própria ditadura. Esse é o que dizem outros, né? E uns dizem isso, outros dizem outra coisa totalmente diferente. E o engraçado é que nós vivemos no mesmo planeta. Agora, essa que é o falar a língua, quando todos têm o mesmo consentimento sobre as coisas. Né? E você não precisa, se você está diante de uma votação justa, que não é nada a ver, não tem nada a ver com urna, voto editável, tem a ver com outra coisa. É aquela seriedade que nós falamos agora há pouco. As pessoas acham que o trabalho é fácil. Não é fácil. Agora, eu acho que está todo mundo querendo trabalhar, ser produtivo. Eu fico vendo o povo, apesar da ignorância do povo, que sabe que é ignorante, né? Não sou nem eu que estou dizendo, ele mesmo diz, ele afirma isso. As pessoas falam o tempo todo que o povo é ignorante, não falam? E parece que ninguém está lá nessa sociedade, né? Então você fica até pensando onde existe esse povo, que eu nunca vi alguém do povo, até hoje eu nunca vi. Aqui é o único lugar do universo onde o povo não existe, mas ele mesmo assim é a maioria. Agora, bom, eu já não sei se eu sou povo ou se eu sou essa metafísica aí. Agora, o que acontece? Se houver a possibilidade dessa conciliação por causa dessas afinidades, certamente essas duas forças da natureza vão se reconhecer e vão agir como uma só. Tá certo? Essa é o que eu estou dizendo, a questão da unidade. Esse uma só é o que é? É a união de todos indistintamente pela força da esquerda e o ímpeto de crescimento e melhoramento e honra, né? Cumprimento da honra, né? Pelos seres viventes. Né? Essa coisa que vem mais da direita, né? Que é impetuosa, carrega a força. Né? Agora, do outro lado, a sabedoria da esquerda, que percebe, de alguma forma, dentro dela tem um lampejo que ela não sabe descrever muito bem, ela vai por critérios que, às vezes, a direita não entende, quando ela quer justificar a si mesma. Né? Mas é preciso dizer que ela percebe que há um contrassenso aí também, porque se não são contemplados todos, sempre há uma segregação social que causa essa instabilidade, né? E não permite que as coisas tenham um direcionamento melhor. Né? Então, é aquela coisa. Na verdade, todos nós somos culpados igualmente. Isso aí é uma questão que tem que ficar clara em qualquer metafísica, eu diria, qualquer doutrina. Mas o constituinte hoje, a pessoa hoje que defendesse uma constituinte nesse país, ela poderia fazer dizendo o seguinte: olha, estou urgentemente defendendo, reivindicando, né, somando aqui votos com meus pares para exigir, determinar extraordinariamente a instituição de uma constituinte. Assim aconteceu lá na fábula dos atores. Não entendam errado. Eu, portanto, estou exigindo isso daqui porque eu não sei o que vocês falam aí no jornal, nos youtubers, vocês aparecem aí, vocês falam 10 minutos e não sabem quem que você está defendendo, fala 15 minutos, a gente se imagina que você é depois a gente esquece de saber de que você acha que você é neutro, e depois no final descobre que você era
Você, na final, você se culiou com a esquerda ou com a direita. Quer dizer, é muito sinalizado, é muito marcador isso, é um marcador biológico muito forte. Quer dizer, não está havendo entendimento, ninguém sabe mais o que é, o que é, o que não é, o que não é. Mas ninguém está admitindo isso. Ninguém está tendo a coragem, como teve o grande Lindomar Macedo, né, eminente jurista, né, formado lá pelas cadeiras das Minas Gerais, né, esse eminente jurista, tá certo? Ele criou uma espécie de doutrina da vergonha, né? A doutrina da vergonha que ele criou, é um texto lindíssimo que ele escreve, ele diz o seguinte: com toda a humildade e carinho do mundo, olha, eu não sei, nenhum nem outro para mim parece bom não, eu não sei nem se é o individual ou coletivo, ou se é o Lula ou o Bolsonaro, ou se é o Barroso ou o Fux. Não complica mais esse cubo, não. Meu Deus do céu. Então você veja bem, o povo que circunstancialmente, né, que supostamente dentro da fábula lá prevista dos atores, que a fábula também é uma fábula, ninguém sabe se isso foi verdadeiro ou não, mas isso é de outro planeta, mas a fábula diz o seguinte, que o povo estava na mão e ninguém sabia mais de nada, né? E aí então alguém percebeu essa incongruência, né? E esse caminho aí biológico, né? E denunciou, né? E acordou os outros demais, né? Falou, ó, vocês estão em transe. Olha, nós vamos ficar no 56, até excedemos, tá certo? Uma pausa pequena, já voltamos. Serguianos.